bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto inovador, muito diferente. A neurociência na resolução de conflitos. Sabe o que é isso? Então fica aqui com a gente e confira tudo sobre a aplicação da neurociência para resolver conflitos. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos falar sobre um tema inovador: a aplicação da neurociência na resolução de conflitos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos dividir o nosso programa em 2 blocos. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Rodante, que é sócio da Rodante e Charlac Advogados, diretor do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Lembra do outro programa que nós tratamos sobre o advogado colaborativo? Eis aqui um advogado colaborativo que vai falar um bocado da sua experiência e como isso vem crescendo no Brasil também. E é membro da Academia Internacional de Profissionais Colaborativos e especialista em técnica de mindfulness e também, recentemente, criou o Instituto DNC, Direito e Neurociência. Então fica aqui, vamos conversar um pouquinho com o Dr. Marcelo Rodante. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Estou absolutamente curioso para tratar sobre esse assunto, porque a gente sabe que a neurociência se aplica praticamente em tudo na nossa vida, e cada vez mais a gente ouve falar na utilização da neurociência no plano empresarial, no mundo dos negócios, na captação de negócios, na venda, no processo de venda, de marketing, de tudo isso. Mas na resolução de conflitos isso sempre foi utilizado de maneira intuitiva, exatamente, mas não de maneira científica. Agora vocês estão com uma abordagem de trazer ciência para a resolução dos problemas utilizando a neurociência. Então, obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria que você já avançasse dizendo um pouquinho sobre essa experiência da aplicação da neurociência e um pouquinho também da sua experiência como advogado colaborativo. Obrigado, Asdrubal, pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui contigo. Eu acredito que a neurociência ela traz justamente o que você falou, que é uma comprovação científica para os advogados, para os juízes, para os promotores, para os mediadores e para os árbitros, a respeito de alguns conceitos que intuitivamente a gente já tinha, ou aquilo que a vovó falava para a gente, como respira, fica calmo, pensa melhor. E a neurociência então traz essa comprovação, especialmente pela neuroimagem. Eu tive a felicidade de encontrar um parceiro, um sócio do DNC Institute, que é justamente mestre e doutorando pela Unifesp nesse tema. E ele agrega muito para a figura do advogado, por exemplo, na forma de ensinar e trazer um conhecimento de como as pessoas elas se relacionam, como a figura, por exemplo, da ameaça traz um impacto. A gente, advogado, a gente gera tensão e recebe tensão o tempo todo. E se a gente se der conta, quanto isso não acontece? Quando a gente está num processo de negociação, a forma com que a gente leva uma informação, como a gente impõe a nossa vontade ou os parâmetros legais, geram uma reação na parte contrária. E a neurociência está aí para justamente mostrar para a gente que, dependendo de como você fizer isso, você vai ter um melhor resultado ou não. Você vai se tornar um advogado mais eficiente no processo de comunicação. Você vai utilizar gatilhos mentais para poder desenvolver uma percepção e vamos dizer assim, uma vontade, uma tendência da pessoa chegar a uma solução de consenso, uma solução espontânea, é isso? Você usa isso em muitos sentidos. Deixa eu começar te explicando assim a parte bem básica. O Marcelo ele pode conversar contigo da parte realmente científica com mais propriedade. Mas vamos lá. Se você está num processo de diálogo e a outra parte ela está num processo de autodefesa, ela se sente num ambiente hostil, diferente, qualquer processo de ameaça que ela possa perceber, porque os seres humanos, a gente sabe, são seres interpretativos, eles interpretam o que com eles acontece. Então, quando você interpreta o ambiente de uma maneira de ameaça, o seu cérebro ele acaba acionando uma parte primitiva, o cérebro reptiliano, que a gente chama, e isso faz com que a tomada de decisão ela seja diminuída e disparam ali mecanismos instintivos, né? São os mecanismos que a gente chama de luta e fuga. Então, vamos imaginar uma cena de uma audiência onde você tem ali as partes e os advogados.
Se aquela parte ela se sentir muito ameaçada por aquele ambiente, um ambiente hostil, diferente para ela, o cérebro dela, da parte primitiva reptiliana, vai ser o cérebro mais acionado. Então, a qualidade da tomada de decisão dessa pessoa vai ser prejudicada, vai ser empobrecida. Isso também vale para o advogado, isso também vale para o juiz, vale para um árbitro, vale para um mediador, vale para todo mundo, vale para o ser humano. Então, compreender esses mecanismos neurais são importantes. Uma frase aqui que eu acho que encaixa bem no que você falou. É aquela velha história que a gente já ouviu falar milhões de vezes, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair dela. Não é aquela coisa mesmo de você estar trabalhando com o instinto e com a emoção e menos com a razão. Por exemplo, como é que o cara pode dar um boi para não entrar numa briga, uma boiada que é muito maior para não sair dela, ou seja, porque quer o conflito, não porque esteja agindo racionalmente, com inteligência, com uma compreensão cognitiva e lógica sobre o enfrentamento daquela situação, mas porque efetivamente está afetado e agindo como os répteis, agindo com o instinto, com a emoção, e não propriamente com uma percepção lógica da razão. Então a neurociência tenta, estou entendendo assim, ela tenta colocar isso de uma forma mais branda para trazer mais o lado racional e utilizar isso de maneira positiva quando isso é para o bem de chegar a uma solução mais pacífica. Quando o operador do direito ele se dá conta de como o sistema humano funciona, como neuralmente o sistema humano funciona, ele consegue interagir melhor, ele consegue interpretar melhor o cenário do conflito. Porque afinal de contas a gente considera bastante que o conflito ele é muito amplo, ele tem um recorte jurídico, mas ele tem um recorte emocional, ele tem um recorte, enfim, que ele decorre da dinâmica jurídico, e do emocional, econômico. É um recorte muito grande. Então, quando você começa a entender o conflito de uma maneira mais ampla, você pode, de certa forma, atuar melhor. Esse é o objetivo, que o advogado passe, que o operador do direito, melhor dizendo, passe a ter um cenário mais amplo possível, porque disso ele é demandado hoje, né? Vejo muitos seus programas e é um tema que se trata com muita frequência. Como que a gente pode interagir melhor no conflito? E a neurociência traz um aporte, ela é mais uma ferramenta que ajuda os operadores do direito nesse reconhecimento de contribuição para o conflito, para guiar as pessoas a resolverem melhor os conflitos. Então vamos lá. Para um mediador, a partir do momento em que ele entende bem esse processo neural, ele tem muito claro a necessidade de um ambiente tranquilo. Por quê? Se o ambiente não estiver tranquilo, é natural que as pessoas estejam no seu estado empobrecido de tomada de decisão. Num processo de negociação, onde você tenta buscar os interesses e não as posições, quanto mais tranquilo você tiver e mais aberto a esse processo de escutar, não para criticar ou contra-argumentar, mas escutar para entender, melhores vão ser as chances de um processo de alternativas, de soluções compartilhadas. Então, no fundo, o que a gente deseja muito, isso também vem nas práticas colaborativas, é trazer essa informação para os advogados, para os mediadores, para os advogados colaborativos, ensinar para eles um pouquinho daquilo que a neurociência tem trazido de importante para que eles expandam o seu campo de conhecimento e possam atuar melhor na solução dos conflitos. Bacana, você falou aí das práticas colaborativas e a gente vê que sua qualificação, você é integrante de institutos, inclusive internacionais, que congregam profissionais de práticas colaborativas. Como tem sido a sua atuação aqui no Brasil? Já está começando, a coisa está ganhando volume, corpo? Como está essa experiência do advogado colaborativo no Brasil? Olha, eu vou dizer que eu estou impressionado com a rapidez com que isso tem crescido. Eu tenho recebido, felizmente, muitas ligações, tenho recebido muitos clientes solicitando essa atuação. Então, eu te digo, isso realmente está acontecendo. E o advogado colaborativo, ele firma um compromisso com o outro lado de que não vai litigar para poder trabalharem como parceiros na construção da solução, é isso? Exatamente, mas olha que interessante essa experiência da prática colaborativa. É diferente você ser um advogado colaborativo e você ser um advogado que foca só fazer um acordo. E aí a neurociência também ajuda. Porque quando as pessoas chegam e querem fazer um acordo, muitas vezes elas querem resolver aquele problema, aquele recorte jurídico.
E se você simplesmente consegue aquele acordo, vamos falar um caso de divórcio, um caso de família, você consegue aquele acordo, isso não significa que o conflito foi de alguma forma modificado ou foi melhorado. A gestão do conflito pode não ter acontecido. Você resolve o recorte jurídico, você faz um acordo, você fixa a pensão, a forma do patrimônio. Mas a percepção das partes, os sentimentos eles não se alteram e você não contribui nesse processo de nenhuma forma. Você faz um recorte jurídico e o conflito continua existindo. Da mesma forma como uma decisão ela é imposta, ela muitas vezes não resolve o conflito, ela resolve o processo, mas o conflito continua existindo. Então a pergunta que fica é, será que os advogados, os operadores de direito em geral, eles não têm uma missão um pouco maior do que resolver o recorte jurídico? Será que eles não têm que olhar para o conflito de uma maneira um pouco mais ampla e realmente ajudar os seus clientes dentro desse processo que ele é um pouco mais longo? E a neurociência te traz justamente isso. Ajudar o seu cliente a ter uma tomada de decisão melhor. Você não pegar aquele pedido do seu cliente no momento em que você vê que aquele cérebro reptiliano está gritando e tomar aquilo como uma vontade efetiva dele, porque vai passar ali 2, 3 semanas, ou às vezes até menos, e ele vai se arrepender. E ele vai virar para você e falar, poxa vida, essa minha decisão não foi boa. Ele até não vai te culpar e nem te responsabilizar como profissional. Ele sabe que ele é responsável pela decisão, mas ele fez no impulso, sem uma reflexão, sem uma maturidade suficiente para chegar naquela conclusão. Exatamente. E você como advogado agora tem pelo menos um pouquinho, você tem um sinal para tentar ver aquilo de uma maneira um pouco mais ampla. Eu tenho enxergado da seguinte maneira, que o advogado colaborativo, ele faz um papel, os advogados, que aí olhando cada parte com o seu advogado, né, e eles vão assumir então um papel em conjunto. O interessante, e eu tenho comentado um pouco na seguinte linha, olha, eles deixam de ser adversários e passam a pensar assim, são duas empresas, um está com uma empresa, o outro está com a outra empresa. Mas é como se tivesse havido uma fusão dessas duas empresas e agora uma empresa só, 2 departamentos diferentes que tem que entrar em harmonia e construir um bem comum para essa empresa só. E assim eles constroem a solução que atende às aspirações dos dois lados, se conseguem focalizar com essa ótica, com a ótica de que não são mais adversários, não têm interesses colidentes mais, os interesses agora são convergentes, agora é só afinar como chegar em um ponto que tenha a harmonia de corresponder a ambas as aspirações. Mas olha que interessante, às vezes as pessoas quando elas começam um processo desse, elas não estão nesse ponto ainda, elas se enxergam como oponentes. Sim, sim. Então vai competir ao advogado colaborativo, falando da prática colaborativa, começar a explicação e ter uma escuta muito ativa, entender o que o cliente te traz e com tranquilidade mostrando as opções que existem. Tentar trabalhar o máximo possível mecanismos ou meios que façam com que aquela pessoa tome melhores decisões. E eu te digo, na prática, isso tem funcionado de uma maneira muito interessante. Está crescendo aqui no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que... Então, os advogados que estiverem nos assistindo, você incentiva, caminhe por esse viés de estudo e de preparação, porque existe espaço. As empresas querem isso, o mercado deseja isso. Eu acho que é uma tendência muito grande hoje, as pessoas elas querem resolver os seus problemas. Elas podem resolver os seus problemas levando ao judiciário, levando a uma arbitragem, mas a sensação que eu tenho é que elas podem resolver sozinhas, mas para elas resolverem sozinhas tem que haver uma abertura. E para que essa abertura aconteça, os advogados, os operadores do direito, eles têm que estar atentos e conscientes de como que essa abertura pode acontecer. E se eu continuar fechado, automaticamente eu vou gerar em você uma postura de igual fechamento. E o impasse ele não vai ser superado. Tem que abrir o coração e a mente para entender que é possível resolver de uma maneira diferente do que aquela forma tradicional de litigar, de ter o conflito, de beligerar, ou seja, de querer sobrepor o seu entendimento ao entendimento do outro. E esse processo é um processo um pouco longo. Acho que as pessoas elas querem vivenciar isso e com conhecimento, com prática, isso vai crescer cada vez mais. Marcelo Rodante, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso primeiro bloco do programa, deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações e chamar você que está aí, fica com a gente que no segundo bloco a gente vai continuar com esse assunto, entrevistando um grande especialista da neurociência.
Olha, Asdrubal, eu quero agradecer a oportunidade, dizer para os operadores do direito que a neurociência está aí para ajudar, ela está para ensinar um pouquinho para a gente em termos de comportamento, de como a gente funciona enquanto ser humano e de quanto a outra parte funciona como ser humano mecanicamente, fisiologicamente, e isso contribui bastante, porque permite essa abertura um pouco melhor à visão. Se eu apertar demais outra parte, se eu deixar ela numa situação muito fragilizada, automaticamente eu sei que a tomada de decisão, da boa decisão, ela vai ser prejudicada. Eu posso usar isso para o bem, posso usar isso a meu favor, no sentido estratégico, mas a grande questão é usar isso posso usar isso para o mal, no sentido estratégico, eu posso usar isso para o bem, para aumentar a forma de compartilhamento de decisões, e é nisso que a gente aposta, que esses conhecimentos sejam usados para o bem, para melhorar os conflitos. Tá bom? Tenho certeza que sim. Então fica aqui com a gente, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre a aplicação da neurociência na resolução de conflitos, e vamos entrevistar o outro Dr. Marcelo, que é também um grande especialista no assunto. Até daqui a pouco. Tá bom. Estamos de volta ao nosso momento arbitragem, e agora no segundo bloco nós vamos continuar falando sobre a aplicação da neurociência na resolução de conflitos. Tem aqui comigo um pesquisador e professor na área de neurociência, o Dr. Marcelo Tchermak, que é palestrante, pesquisador, mestre e doutorando do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, membro do Neuroleadership Institute e recentemente é um dos fundadores do DNC Instituto, que é Direito e Neurociência. Então, Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, e queria que você desse sequência a esse assunto, agora falando com a propriedade de quem é um pesquisador e um estudioso da área, e a gente entender de que maneira a utilização da neurociência pode contribuir na resolução de conflitos. Asdrubal, é um prazer estar aqui, parabéns pelo programa, e é uma honra para nós poder contribuir com esse conteúdo novo e inovador no Brasil. Na verdade, é a primeira vez que se fala em neurociência aplicado ao mundo do direito aqui no Brasil. O nosso instituto é recém-formado e a ideia toda é não só fazer com que as pessoas tomem contato com essa interface neurociência e direito, que pode ser aplicada em diversas áreas, para juízes, para promotores, advogados em geral. Processo de persuasão. Exatamente, a tomada de consciência dentro do processo de negociação e arbitragem. Ou seja, é um leque muito grande, porque quando falamos em neurociência, falamos de cada um de nós. Falamos do funcionamento da nossa mente frente às situações do dia a dia, seja na família, seja pessoal, seja no seu comportamento diário, e principalmente a nossa ideia é fazer com que a tomada de consciência de como funciona a mente nos processos profissionais e laborais seja cotidianamente conhecida. Ou seja, aquela história de conhece-te a ti mesmo, acho que a neurociência vem trazer de volta e explicar e mostrar quão importante é a pessoa saber como ela funciona frente a situações de estresse, de ameaça. Em contrapartida, como o cérebro pode funcionar a nosso favor em situações favoráveis, que chamamos de recompensa. Sendo assim, num primeiro momento, você toma consciência de como funciona a situação. No segundo momento, você toma novamente essa consciência do que pode te tirar do teu centro, o que te desestabiliza. Num terceiro momento, você pratica uma técnica, uma ferramenta nova, que é o que viemos trazer aqui para vocês também. E com essa ferramenta, a pessoa se torna capaz de gerenciar a si mesmo, ela se torna capaz de tomar consciência sobre os seus processos e entender, através de um processo de resiliência, que ela pode não chegar ao estresse, ela pode não se sentir ameaçada e ela pode, de fato, ser mestre da sua própria vida. Ter um controle maior das suas próprias emoções e dos seus impulsos, para que consiga deixar de fazer aquilo que não seria o melhor caminho para ela, ou até explorar esse conhecimento, essa percepção, de maneira a conduzir para o que é melhor para ela. Essa é a ideia. Você está absolutamente correto. Porém,
Sem a tomada de consciência, nada disso acontece. Então, nós viemos introduzir um programa de treinamento inovador, cujo núcleo, cujo centro e principal fator chama-se Mindfulness, que significa, basicamente, consciência total, atenção plena. Mindfulness é uma técnica, é um processo, onde você consegue estar atento e consciente a tudo o que acontece na sua volta, principalmente em situações onde você pode ser levado a um desequilíbrio, como uma arbitragem, uma resolução de conflitos, no seu próprio dia a dia, no trânsito, por exemplo, né? Solução de família, esse tipo de situação. Então, essa técnica, esse conjunto de ferramentas faz com que você tome contato de toda a situação, entenda todo o seu padrão de comportamento, crie novas possibilidades emocionais, identifica como você funciona emocionalmente, tirando pensamentos destrutivos que te fazem mal, incorporando soluções de resolução e tomada de decisão de excelência, porque nós conseguimos, através do mindfulness e técnicas auxiliares, treinar essa solução de resolução de conflitos através da formação e aumento da ativação do córtex pré-frontal, por exemplo, que ele está bem aqui. Essa ativação, através dessa prática, faz com que você crie possibilidades de maior decisão correta na sua vida, porque o córtex pré-frontal... Mais cognitiva e menos emotiva. Mais cognitiva, menos emotiva, se bem que sempre no processo as duas partes participam. Não há, em essência, no nosso organismo uma decisão absolutamente racional e uma decisão absolutamente emocional. Existe uma prevalência. Até porque a gente percebe que muitas vezes, quando a gente quer, a emoção quer uma coisa, ela acaba criando elementos para que a cognição se convença de que aquela coisa é melhor mesmo. Exatamente. Então, se eu quero comprar um carro, aí você vai olhar todos os predicados positivos desse carro, as condições financeiras, etc. para se convencer, olha, eu posso, eu quero, é bom por isso, é bom por aquilo, mas no fundo teu impulso inicial foi da emoção, do desejo de querer adquirir aquele bem. Então, é claro que há uma combinação dos dois, mas o que eu estou entendendo é que o treinamento que vocês realizam e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é mostrar que você consegue ter o domínio melhor dessa situação, condicionar melhor o seu cérebro para que ele consiga atender com mais, vamos dizer, efetividade, eficiência, aquilo que é melhor para você e não necessariamente aquilo que a sua emoção naquele momento impulsiona a fazer. Então, cria um ponto de equilíbrio melhor. É essa a ideia? Exatamente. Você falou absolutamente tudo correto. Essa é a nossa grande ideia, fazendo com que, além de tudo o que você falou, os gatilhos mentais que você se referiu no início sejam usados a nosso favor, não como sabotadores. Como na experiência que você deu da compra do carro, que talvez não fosse tão necessário assim. Exatamente. O que a gente quer trazer é uma ferramenta onde a efetividade do trabalho do profissional do direito seja aumentada e ele consiga, na prática, entender quão melhor pode ser o trabalho dele em todas as suas frentes. Aí esse é o ponto que eu queria lhe perguntar. Então isso se aplica tanto para aquele que vai atuar como mediador, quanto que vai atuar como árbitro, aquele que vai intermediar o conflito e contribuir, ser um facilitador para que as pessoas cheguem ao entendimento, que ele entendendo bem essas técnicas, ele consegue conduzir com mais eficiência as partes a chegarem no ponto de convergência, quanto para aquele que vai arbitrar, para entender exatamente quando estão também tentando utilizar essas técnicas para influenciá-lo e ele dali tentar extrair o que é o ponto de equilíbrio mais adequado e decidir com mais justiça e equilíbrio, quanto para os profissionais que vão representar os interesses de um lado e de outro, para tentar também desenvolver um processo de persuasão mais eficiente, tanto para convencer aquele que vai decidir, quanto para convencer o outro lado de que o ponto de convergência é um pouco mais perto do que interessa a ele. É essa a ideia? É exatamente essa a ideia. O nosso programa de treinamento, baseado nas técnicas de mindfulness, visa trazer excelência nesse processo que você acabou de citar, podendo ser usado em todas as áreas. É claro que há uma certa customização, dependendo do tipo de segmentação e do fator do recorte que
falaremos para determinados públicos. Então, treinamento de juízes segue uma diretriz, advogados que sofrem estresse no seu dia a dia tem outra, e técnicas de negociação e conversação para resolução de conflitos também segue uma outra diretriz. Dentro do nosso programa, você consegue se controlar, tomar consciência de tudo o que acontece e imediatamente usar isso como uma ferramenta de excelência dentro da sua prática do direito, seja ela qual for. Muito bacana. Bom, o nosso programa está chegando ao final, eu sei que você gostou muito do assunto, eu também gostei, e é claro que esse assunto merece outros capítulos e mais na frente teremos outras edições, quem sabe até fazendo um exemplo prático, concreto de como isso vai funcionar, e por isso os doutores Marcelos que estiveram aqui com a gente estão já desde logo convidados a que possam interagir, trazer outros exemplos de questões concretas. E por isso eu quero agradecer a sua presença e deixar o espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço bastante a oportunidade, nós agradecemos. E eu gostaria de deixar o contato, o e-mail de contato, para quaisquer dúvidas e informações. Nosso e-mail é direitoeneurociência@yahoo.com.br. Em breve estaremos com o nosso site, com todas as informações, comprovações científicas, matérias acadêmicas e tudo o que você quiser saber, estamos à sua inteira disposição. E vamos até repetir esse e-mail, porque vai aparecer na sua tela, Direito e Neurociência, é isso? Direito e Neurociência, tudo junto, sem acento, @yahoo.com.br. Isso. E eu quero dizer para vocês que esse assunto, direito, aliás, a aplicação da neurociência na resolução de conflitos, esse assunto é tema do Congresso, do Encontro Nacional de Arbitragem e Mediação, promovido pelo CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. E a gente está aqui nesse evento, por isso a gente aproveitou a presença dos dois Marcelos, que são os palestrantes desse tema, para tratar sobre esse assunto. A gente agradece ao CONIMA por nos ceder o espaço e abrir aqui a oportunidade para a gente poder tratar um pouquinho sobre alguns dos conteúdos do evento e dizer que é uma experiência inovadora e que os profissionais do direito, os profissionais que atuam por resolução de conflitos devem mesmo se atualizar. Pois é, o programa de hoje então tratou sobre a aplicação da neurociência na resolução de conflitos. Você gostou? Tomara que sim. Se gostou, compartilha nas suas redes sociais, vou ficar muito feliz. Tem dúvida, pergunta, sugestão, crítica construtiva, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, não deixe de enviar, terei grande prazer de interagir contigo. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Um abraço, até o próximo programa.